Tá longe. Sim, fica melhor. Oi, Doug. Deixa eu. Acho que eu vou te aceitar aqui rapidinho. Clicar em você. Boa tarde, pessoal. Bora ver se o Doug vai bater o recorde. Nossa, Doug, você bateu o recorde. Que maravilha. 30 segundos. Primeiro. Que legal. Muito bom te ter aqui, Doug. Não, ótimo conversando contigo. Sempre bom nesse período de estresse, observando os amigos de fora, de longe, sorrindo, saudável, felizmente. É bom isso. E aí, meu amigo, tá tudo bem com você? Tá tranquilo. A vida em casa é sempre a mesma coisa dia a dia. É por isso que, felizmente, podemos fazer o trabalho do centramento remoto de qualquer lugar. Mas a casa, dia ah, sem diferença, ninguém tem a casa suficientemente grande para morar lá sem saindo todo dia. É um estresse, na verdade. Falando sério, é um estresse. É, Mas com certeza, ainda mais para quem tem filho, né? Assim, ter que tá, é mais desafiador, mas é gostoso também. é gostoso tudo Então, junto, isso. então, Doug, estou muito feliz, né, que a gente está podendo fazer essa conversa hoje. Primeiro porque, assim, tipo, ainda tenho boas lembranças da primeira vez que a gente se conheceu há muitos anos atrás, né? Muitos, muitos, muitos anos Duas atrás. décadas. 2 décadas, você não precisa falar assim. A gente era bebê quando a gente se conheceu. Pegamos carrapato, viajamos pelo Mato Grosso, junto com o Britaldo, Uhum. lembra? Lembro tudo. Foi É, ótimo isso. Foi um bom começo. foi. Não, e eu fico bem feliz porque eu sei que ali eu vi os seus olhos brilhando assim, né, no tema de fogo e a partir dali realmente a sua carreira foi deslanchou, né? Hoje você é realmente conhecido, então aí eu vou apresentar o Doug. Doug é doutor em geografia pela Universidade de Maryland, né? E tem trabalhado, é pesquisador da NASA, hoje coordena um dos principais laboratórios aí de ciência da biosfera, né? Da NASA, e é uma das sumidades de fogo no mundo, eu diria. Não só né, no Brasil. Então, o Doug ele é um experto em sensoriamento remoto, né, e ele vai falar um pouco aqui para a gente, um pouco da sua carreira, enfim, das pesquisas que ele vem desenvolvendo, e aí a gente vai entrar nos temas mais quentes. Assim. O Doug, ele, além de tudo, ele inventa umas coisas muito legais, umas ferramentas super legais, né? É, e agora ele está com uma super legal também que ele vai falar um pouco aqui para gente. Então, Doug, vamos falar um pouco sobre você, sobre como você entrou nessa vida, se ligou com fogo e como foi teu processo assim da tua carreira. Bom, onde começar? Bom, vou começar com essa primeira visita contigo no campo, durante um período de desmatamento no sul da Amazônia, intensa. Na época, pode olhar em qualquer direção e olha uma coluna de fumaça saindo do chão quase todos os dias. É, Parece que qualquer outro tema de pesquisa não importa em relação da realidade, que o fogo faz parte da vida na Amazônia. E como podemos
entender melhor os efeitos nos ecossistemas, como podemos minimizar os impactos, os danos dos ecossistemas e como podemos construir um caminho mais sustentável pelo futuro da região. É por isso que eu entrei na mata nesses primeiros dias, pensando sobre outras perguntas, outros temas. E eu saí da primeira viagem pensando que, bom, temos a capacidade, temos entre nós as informações que oferecem as perspectivas que, em comum, temos as informações essenciais para modificar a direção do futuro da região. E claro que fogo faz parte disso. Bom, desde o começo eu fiz os vários trabalhos de campo, sobrevoamos a região com o sistema do LiDAR, sistema do laser, que passa jogando os 300 mil pulsos por segundo, mapeando as matas em 3D, principalmente pelo entendimento de como as queimadas modificam a estrutura de floresta, como modifica as espécies que sobrevivem à primeira, segunda, terceira queimada, e como podemos antecipar os riscos e benefícios em termos de como as queimadas transformam as matas e também como a clima e as ações humanas combinam para uma perspectiva mais integrada sobre as condições de hoje e como podemos prevenir as condições no futuro. Bom, um pouco mais técnico, vou pensar um pouquinho mais sobre como eu pode descrever isso de uma maneira mais acessível, mas, em geral, eu vi nessa primeira viagem as matas mais bonitas que eu vi na minha vida e eu também vi os problemas ou as oportunidades que para mim foi uma atração de pesquisa, uma atração nessas últimas 2 décadas, vamos dizer. Doug, naquele tempo a gente tinha, bem, a gente que trabalhava com sensoramento remoto, trabalha, né, com sensoramento remoto, que para quem não sabe, sensoramento remoto tipo o uso de imagens de satélite, né, para a gente mapear as coisas, assim, falando bem. E naquele tempo a gente queria entender muito, né, como o fogo funcionava, qual é a área que ele abrangia e tal, e a gente tinha poucos satélites, né, que ajudavam a gente nesse processo. Então, a gente tinha basicamente o AVHR, o MODIS um pouco naquela época, né? Foi o Tinha começo. começado, assim, Só o começo. começo do MODIS, né? E então, você foi uma das primeiras pessoas a criarem um mapa, vamos dizer assim, de cicatrizes mais abrangentes, cicatrizes de fogo, mais abrangentes para uma parte da Amazônia, né? Eu tinha feito isso historicamente, você fez espaço, assim, uma área mais lá, assim, maior, assim. E hoje a gente é incrível, a gente ainda está nesse processo, né? Eu queria que você falasse um pouco mais sobre os dados de fogo que existem, assim, de sensoriamento remoto, porque essa live ela acaba sendo muito instrutiva para as pessoas, né? Uhum. Falar das diferenças, falar um pouco vamos dizer assim, do que é bom em um, não é bom em outro, né? Do que a gente perde, porque aí a gente começa a entender melhor os dados que existem para a gente tomar decisão, para a gente fazer uma análise, né? Bom, é um dos grandes sucessos, eu acho, da parte da NASA. Lançamos um satélite que se chama Terra em 2000, que tinha um instrumento que se chama MODIS, como você falou. E isso foi, na época, uma revolução de nosso entendimento da planeta. Tinha cobertura cada dia, às 10h30 da manhã e às 10h30 da noite, sobre todo o planeta.
observando as várias mudanças, mas especificamente tinha sensibilidade das áreas queimando durante o sobrevoo do satélite. E isso foi um dos primeiros ferramentas que indicou as áreas mais quentes nesse respeito, as áreas, uma concentração de queimadas, pode ser na Amazônia, pode ser no meio oeste, oeste dos Estados Unidos, pode ser na Rússia. Tinha cobertura global e, ao longo dos anos, construiu uma perspectiva completa, mais completa possível na época, sobre os padrões de queimadas. Quando começou a época seca, quando começou o período com mais, onde as queimadas foram mais frequentes, mais concentradas, assim. Mas claro que um satélite tem as limitações também. As queimadas são mais comuns no parte da tarde. Mas isso foi um satélite que tinha cobertura na manhã. Em 2003, lançamos um irmão daquela primeira satélite que se chama Aqua, que foi às 1h30 da manhã e da mesmo período na tarde, às 13h30, que foi mais útil ainda porque no meio-dia, depois do meio-dia, observou mais queimadas, começando em 2003. E por isso que nesse período, o satélite Aqua e o sensor MODIS servem como a referência do INPE neste momento. Ao longo das meses, ao longo dos anos, uma série de dados consistente que ofereceu indicações de quais são as áreas, os anos com mais problema de queimadas. Pode ser uma seca, pode ser um período de desmatamento intenso. Hoje, estamos uma nova geração de sensores, que se chama VIIRS. Lançamos junto com o nosso parceiro, que se chama NOAA, que o grupo ao longo da NASA que tem responsabilidade pelo monitoramento da clima. Lançamos uma nova geração de satélite em 2012 e de novo em 2017. Temos dois instrumentos que se chamam VIIRS, que tem quase 10 vezes melhor a resolução espacial e mais sensibilidade daquelas queimadas, inclusive as queimadas pequenas, o começo de ignição de queimada. E desde 2012, temos óculos melhores em termos de nosso entendimento de queimadas observando do espaço. Ainda limitado ao longo do dia, os dois sensores são no mesmo órbito do satélite Aqua, às 13h30 da tarde, mas os detalhes faz diferença de nosso entendimento. Temos informação sobre queimadas menores, pequenas, a ignição. Temos a capacidade de conectar a queimada à cobertura da terra. Começou em floresta, começou em cerrado, começou em uma área agrícola. E isso não foi possível antes, porque a resolução de dados MODIS foi mais ou menos 1 km². Mas a posição espacial não foi tão preciso. Foi 1 km entre 1,5 km de lugar no chão, que faz uma grande diferença. As queimadas na Amazônia começam na margem, entre a divisa, entre a floresta e as áreas agrícolas. E com uma confusão sobre a deslocalização de informação das focos de calor, foi super difícil de definir que isso foi na floresta ou não foi na floresta. Mas agora temos maior confiança nesse respeito. E por isso que temos novas informações nos últimos anos que oferecem melhor transparência e mais informação sobre os processos. Tamanho, direção, velocidade, duração em dias de qualquer queimada na planeta, inclusive nas queimadas na Amazônia. Legal. Esses dados, com certeza, eles são fundamentais, né, para a gente conseguir, inclusive, trabalhar nessa questão da intencionalidade da queimada, né, tentar descobrir ali o que é acidental, o que não é. Uhum. E
Mas eu queria que você só explicasse um pouco mais para a gente a questão dos focos, né? Foco, o que que é um foco de calor? Hum, Que é o dado que basicamente o INPE usa hoje, né, para dizer se está aumentando ou diminuindo o fogo, né, no Brasil. uhum. E às vezes as pessoas ficam confusas, o que que é exatamente isso? Então, não sei se seria interessante você dizer para a gente, tentar explicar assim, de uma forma mais fácil, assim, o que que representa um foco de calor, né? Quando a gente olha aquele mapa todo pintadinho assim, o que que representa isso? Foco de calor é um tipo, uma coisa importante, na verdade, é uma medida do sensor de uma máquina termal, um, que representa, na verdade, um grande avanço na parte tecnológica. Não vou entrar nessa direção neste momento, mas é bom lembrar que temos uma máquina sobrevoando as 17.500 milhas por hora no espaço, operando sem controle, quase sem controle, retornando dados do espaço. Isso é uma maravilha. Mas falando especificamente sobre um foco de calor, um foco de calor, na perspectiva termal, é uma área que é mais quente dos vizinhos. Um pedaço da imagem, um pixel, que é mais quente dos vizinhos. Pode ser uma queimada, e frequentemente é uma queimada. Mas também pode ser outras coisas. Pode ser usina, não é uma usina, pode ser uma fábrica, pode ser uma área de produção de óleo, que também emite um tipo de queimada acima daquela infraestrutura, que do espaço pegamos na imagem com um foco de calor, uma região mais quente do que os dos vizinhos. Mas como medida, é, é excelente. E como eu disse, é importante lembrar que foi 1.000 engenheiros trabalhando nisso para gerar os dados de focos de calor, mas todos os focos de calor não são iguais. Temos mais interesse nos focos de calor que representam uma queimada do que uma detecção dia a dia da mesma fábrica. Porque está lá mais quente dos vizinhos, mas não é o mesmo tipo de dados do que nova queimada no meio de uma área ecologicamente importante. E por isso que um métrico é simples, é importante, mas não é suficiente para nosso entendimento de queimadas numa região como a Amazônia. É porque muitas pessoas falam, né, que os focos de calor, eles não dão a dimensão da área, não dão, mas é justamente isso, eles conseguem apontar uma tendência, Uhum. né? Se tem mais focos, né? Se tem mais fogo ocorrendo, vai ter mais focos, né? Às vezes também um foco de calor, ele pode representar vários fogos, né? Ou pode representar um só fogo, mas, né, dependendo da área e da quantidade de energia que está sendo liberada ali, ele vai virar um fogo. Exatamente. E ele é comparável ao longo do tempo. Pode ser uma queimada grande Vai lá. que gera 100 focos de calor. Ao longo da frente da queimada, 3, 6 quilômetros de extensão, foi mapeado 100 focos de calor. Ou pode ser 100 áreas agrícolas separadas, espalhadas, com o mesmo número de focos de calor, mas que indicam um processo totalmente diferente, como você falou, sobre as emissões, sobre os impactos, sobre uh, uh, o risco dos próximos dias, assim, sem focos de calor, nos dois casos, mas não são iguais. Doug, e os dados de área queimada, né? Primeiro, assim, hoje a gente tem também com o Modes, né? O sensor Modes, a gente tem capacidade de capturar a área queimada, tanto usando o Modes no satélite Terra quanto no Aqua, né? Ou o VIRS também. Uhum.
Mas quais são as limitações disso? Assim? Por que esse dado ainda não é suficiente, né, para a gente ter uma ideia do que está queimando de forma mais forte, assim, com mais certeza na Amazônia, né? Porque a gente sabe que no Cerrado isso é um pouco melhor, né? Porque no Cerrado são grandes. Eu vou dar a resposta, então vou deixar você falar. Não, é importante isso. Como cientistas, especialmente na parte do sensoriamento remoto, combinamos dados dos vários sensores, das várias perspectivas, e tudo junto oferece uma indicação de nossa resposta, nossa pesquisa. Mas falando sobre a área queimada, faz parte do nosso entendimento dos efeitos de queimadas no planeta. Em geral, observamos as condições antes e depois da queimada. Antes de queimada, tem vegetação verde, pode ser verde seco, pode ser marrom, mas vejam uma quantidade de biomassa. E logo depois, observamos as cinzas, observamos a ausência de vegetação e a mudança em termos da perspectiva do satélite. É óbvio. No caso de uma vegetação aberta, como a savana cerrado, isso faz grande diferença. Mas são diferentes do que os focos de calor em três aspectos. Primeiro, é difícil estimar a área queimada em tempo real. Precisamos ter as observações antes e depois. Mas depois pode ser 3 dias, pode ser uma semana, pode ser 2 semanas, por causa da fumaça, por causa de nuvens, por causa das observações e a geometria do satélite. E por isso que também temos interesse, às vezes, na extensão final da queimada. Mas quando termina a queimada? Foi ontem? Seria amanhã? E por isso que normalmente os produtos de área queimada têm são 2 ou 3 semanas antes do tempo real. Uhum. Também precisamos observar as cinzas, ou há uma diferença na vegetação. E no caso de uma área aberta como a Cerrado, isso é visível. As queimadas passam rápido, consumem todas as graminhas, os outros arbustos e vegetação mais baixa, e deixa uma área marrom com cinzas. É simplesmente uma questão de área. Isso é uma coisa que funciona muito bem no Cerrado, ou numa savana, na África, por exemplo. As mapas de área queimada são excelentes e super informativas. Mas numa área, por exemplo, numa área desmatada, com as leiras de material de madeira, pode ter uma queimada, uma grande queimada, mas sem a resposta da cinza da perspectiva de satélite. Especialmente ao longo do processo, pode ser segunda, terceira queimada, a limpeza da área nas pilhas mais menores ao longo do processo, não gera um sinal de cinzas, Cicatriz, né? de cicatriz. E por isso que tem as limitações. Também tem menor sensibilidade das queimadas mais pequenas. Ou seja, uma área agrícola com manejo de 1 hectare. Pode ser uma queimada super pequena. Normalmente é difícil mapear aquelas áreas baseado na mudança, na reflectância da superfície. Ou seja, a diferença entre antes e depois da queimada não gera um sinal suficientemente alto para ser confiante que tinha uma queimada em vez de outras coisas. Na Amazônia acontece frequentemente, que tem áreas menores, com manejo de fogo, que não existe nos produtos de área queimada. Isso é bem interessante. Doug, eu lembro uma vez que você fez um estudo, eu lembro que a gente estava no campo, eu acho que juntos, inclusive, na região do Xingu,
ali na floresta de transição, né? A floresta mais baixa e tudo. E quem gosta de imagem de satélite já deve ter notado, né, que ali naquela região do Mato Grosso, né, no Parque Indígena do Xingu, ali na proximidade das cabeceiras do Xingu, a gente tem um padrão diferente nas imagens. Então, se vocês ainda não olharam, vão aí no Google, né, no Google Earth, enfim, e deem uma observada, que vocês vão ver uns padrões muito loucos, né, no Xingu, meio circulares, assim. E o Doug foi uma das pessoas que mapeou essas áreas queimadas e tentou entender, né, o porquê esse padrão. E explica um pouco para a gente, Doug, assim, sobre o que você viu e quais foram as conclusões desse trabalho. Olhando as imagens satélite, observamos um padrão de anéis. Um padrão que parece o crescimento de madeira anual, que cria um anel pequeno no crescimento de árvore. Isso foi o padrão da expansão de queimada e a diferença em termos de intensidade durante o dia e a noite. Durante o dia, a queimada foi mais quente, com chamas mais altas, com danos mais severos nessa região da Amazônia. E à noite, a queimada passa na mesma velocidade, mas com temperatura mais baixa, chamas mais baixas e danos comparativamente em relação menor. E depois, observando essas imagens, sobrevoamos a região com o nosso sistema do LiDAR e quantificamos que onde a queimada passou durante o dia, a floresta, a perda de biomassa na floresta foi 25 a 30% maior do que as regiões onde a queimada passou durante a noite. Ou seja, não foi somente uma padrão visível, foi uma padrão que demorou a longo prazo, baseado na diferença entre as áreas com maior impacto e menor impacto quando o fogo passou. Uhum. E Dani, tem uma pergunta aqui para você, se esse padrão, você só visualizou ele no Xingu, nessa região do Xingu, ou tem outras regiões da Amazônia que tem padrão parecido? Tem outras regiões onde vimos o mesmo padrão e também visível às vezes na área de Cerrado também. Por quê? Quando pensamos sobre as queimadas, temos a tendência de pensar que foi uma queimada, demorou um dia, apagou à noite, isso aí. E no próximo dia foi mais um pouco de calor, novo evento. Mas, na realidade, 80 até 90% das áreas atingidas por fogo faz parte das queimadas que demoram mais do que um dia. Vários dias, uma semana, especialmente na Amazônia. E é possível que tem outras regiões com a mesma variabilidade no clima. Descobrimos isso primeiramente numa região mais seca da Amazônia, Mato Grosso, mas também existem outras condições, especialmente durante os períodos mais secos, como o fenômeno El Niño, que aconteceu em 2015 e 2016. Vimos também na região de Santarém o mesmo padrão de queimada, e a diferença entre os danos durante o dia e a noite. Isso é bem interessante, né? Porque a gente pensa que uma queimada, ela tipo, ocorre naquele dia e já foi, né? Mas quando a floresta quando o clima está muito seco e a floresta está muito suscetível, né? O fogo ele vai longe, né? Eu lembro que eu cheguei a ver 13 quilômetros de fogo na floresta na região do sul do Pará, uma vez, né? Então, claro que isso não é sempre, né? Tem que ter todas as condições climáticas e de qualidade da floresta, do material combustível também,
Mas o fogo pode ir longe, né? Pode Pode sim. ir bem. É uma curiosidade e faz parte do problema de queimadas na Amazônia, e que, em geral, não é fácil de queimar uma floresta amazônica. Normalmente tem as condições mais úmidas, tem combustível molhada no chão, é difícil começar a queimada. Mas quando começa, e também é difícil apagar. Por quê? Porque o fogo tem energia, as condições que permitem o começo de queimada demora até, às vezes, a próxima chuva. E isso é o limite, normalmente, da extensão de queimada nas regiões longe da fronteira, porque não tem capacidade e, às vezes, não tem indicação de queimada. Passa mais lento, não gera muita fumaça, normalmente não tem muita gente lá observando, e se não podemos detectar esse tipo de queimada por satélite, às vezes ninguém sabe o que está acontecendo. Uhum. Doug, tem uma pergunta aqui, qual o tipo de floresta que tem a cicatriz de anéis, se é um tipo de floresta específico, e são florestas, essas florestas elas têm menor diversidade de espécies? Interessante. Antes ou depois a queimada? E Uhum. isso é uma questão importante. Mas, em geral, vimos esse padrão de anéis nas regiões que têm uma maior diferença durante o dia e a noite no clima. Ou seja, condições quentes, seco durante o dia, as condições mais frias à noite, às vezes com mais umidade. E, pessoalmente, eu conheço as condições que estão acontecendo na região de Mato Grosso, também nas partes leste do estado de Pará, perto de Pergominas, e outras regiões na divisa entre o bioma cerrado e a Mata Atlântica, a Mata Amazônica. Um, em termos das espécies, isso é uma grande pergunta. Sabemos que as florestas na fronteira têm uma grande influência humana. E sabemos também que queimadas são os fatores mais graves em termos de modificando a distribuição das espécies. Poucas espécies têm capacidade de resistir aos efeitos da queimada na Amazônia. E por isso que depois da queimada tem uma grande queda na biodiversidade na região, especialmente as árvores com maior sensibilidade, ou casca mais fina, por exemplo, do que as outras espécies. São mais vulneráveis dos efeitos das queimadas. Mas, em geral, a região de Xingu, os outros áreas no Mato Grosso, tem grande quantidade das espécies, tem grande valor de biodiversidade ecológica e nos décadas recentes foram os polos de madeira, né? Tinha maior quantidade de madeira saindo da floresta no Mato Grosso do que os outros lugares. Hoje em dia são florestas que lembram os efeitos de cor seletivo, de outros efeitos de fragmentação e de queimadas onde eles aconteceram. Mas, em geral, são florestas amazônicas ricas, diversas e importantes. Legal. Já aproveitando que você falou sobre clima, eu acho muito legal assim a gente entender, né, como as anomalias climáticas, assim, os fenômenos climáticos que naturalmente ocorrem, eles estão modificando e eles têm um efeito sobre a Amazônia, né, sobre então você falou aí no El Niño, né, que é basicamente o aquecimento das águas do Pacífico, Uhum. que tem um efeito, né, gerando seca, exacerbando a seca no período seco da Amazônia, né? A gente também tem um fenômeno que a gente está passando agora, que é o AMO, né? Que é a oscilação multidecadal do Atlântico, né? Que desde 2000 tem aí exacerbado os eventos climáticos. Uhum.
que tem afetado a Amazônia, né? E esses realmente tem alguns anos que eles impactam muito, Uhum. né? Por exemplo, 2005, né? Não foi um El Niño, mas foi muito impactante, principalmente no oeste da Amazônia. Né? Foi na época do Katrina também. Eu acho que foi Amo ou foi Nau Foi em amo. 2005? Foi Amo, né? Foi um dos picos aí da, do Amo. Aí teve 2010, né? Em 2007 a gente teve, não foi também El Niño, mas foi um outro fenômeno climático. Então a Amazônia frequentemente ela está sofrendo, né, com esses eventos. E aí eu vou assim, no final de 2014 a gente começou a ter um grande El Niño, né? Que ele se estendeu por 2015 inteiro, pegou 2016 quase inteiro, e aí no final de 2016 ele começou enfim, relaxar, né? Uhum. Ele começou a ir embora. Mas algumas coisas interessantes aconteceram, né? E aí eu lembro, você estava desenvolvendo um sistema de alerta de risco de seca, que preveu a seca de 2015 muito forte, com muito fogo, etc. Mas em 2016, assim, teve menos fogo do que a gente esperava, ainda bem, né? Uhum. Mas em 2017 a gente teve muito fogo na Amazônia e não era um ano de El Niño e nem era um ano de ressaca. O que que você acha que aconteceu? É, bom, lembrando que nosso planeta é complexa, mas também nosso planeta mostra cada ano as conexões, as ligações. São fenômenos em nosso sistema que liga na Amazônia pelas outras regiões no planeta. E esses fenômenos como El Niño, que tem um grande efeito sobre todo o cinto trópico, por exemplo, os mesmos efeitos da superfície do mar Atlântico, que se chamam AMO, tem efeito em todos os países com o litoral no mar Atlântico. E este ano, por exemplo, 2020, é um ano quando esperamos as condições são favoráveis pelo desenvolvimento do seco no sudoeste da Amazônia, mesmo como 2010, 2005. E sabemos isso baseado no série temporal longe. Chegamos a ter 20 anos de dados mudas sobre o padrão de queimadas e os padrões que vêm dos outros sensores satélite sobre chuva, sobre água no solo, sobre o nível do rio. E juntando tudo isso, desenvolvemos um sistema de previsão que indica com 3 a 6 meses de antecedência o risco de queimada na Amazônia. E este ano, nosso modelo tem uma expectativa de maior risco de queimadas nas áreas que foram afetadas em anos como 2010, 2005. E importante isso, só mais um minuto nesse ponto aqui, que é interessante. Quando temos a superfície do mar Atlântico mais quente, gera mais furacões e outros eventos, tempestades tropicais, que captura a água no ar e manda para o norte. E essa água, que normalmente entra na América do Sul e faz parte da chuva na Amazônia, não chega. E essa é uma ligação super forte, baseada nas temperaturas da superfície do mar, que literalmente muda a precipitação mais para o norte, fora da Amazônia. E neste ano, falando da posição dos Estados Unidos, temos 7 furacões já. No primeiro mês da nossa época de furacão, estamos a ter a letra H, em termos de as furacões mais fortes, mais desenvolvidas. E
parece que estamos caminhando na mesma direção dos outros anos, como em 2005, quando os furacões capturou a chuva e a sudeste da Amazônia foi mais seca e tinha maior problema de queimadas. Isso é nossa expectativa pelo ano e estamos observando dia a dia os dados da precipitação ao longo dos focos de calor para saber mais sobre a evidência pelo século que se desenvolveu. Nossa, Doug, isso é assustador, né? Porque eu tenho acompanhado os dados do El Niño, e eu vejo que o El Niño está perdendo força. Ano passado tivemos um muito moderado, né? Quase bem brando mesmo, e perdendo muita força agora, né? E eu estava na expectativa que esse ano seria um ano de precipitação média, como tivemos no ano passado para a Amazônia, né? Porque é importante ressaltar que outros lugares da América do Sul foram anos muito quentes, tiveram assim outros lugares do planeta também, né? Como a Austrália, tiveram uma seca muito forte. Mas nossa, eu fiquei apreensiva, porque realmente tudo que a gente não quer, né, é agora o clima contribuindo para para eventos de fogo muito fortes, né? Quando a gente tem aí um potencial de fonte de ignição também forte, por conta Uhum. da área que foi desmatada. A gente está tipo, há 14 meses que o desmatamento só cresce na Amazônia, né? Isso vai ser queimado um dia, né? Enfim, nossa, fiquei assustada agora. Mas muito legal essa explicação. Eu acho que tem aqui alguns comentários, um comentário da Catinha, que trabalha lá no Xingu, com os indígenas do Xingu, que hoje fazem manejo, né, de fogo lá também no Xingu, e ela disse que os indígenas lá, tipo, eles já tinham percebido que os anéis fazem relação com essa questão do dia e da noite, né? Queima durante o dia e o que queima durante a noite. E aqui tem uma outra pergunta do Dao Degan, que ele é o seguinte: qual a contribuição dos sensores com resolução espacial mais fina no mapeamento de áreas queimadas, né? Que a gente falou muito do MODIS, falou do VIRS, mas ainda tem tipo, toda a família Landsat, tem agora o Sentinel, né? E futuramente já tem outros satélites com resolução espacial mais refinada, né? Não sei se você quer comentar um pouco essa questão dos satélites mais refinados e quais são os desafios para mapear queimadas com esses satélites, É, esses sensores. eu falei isso antes, que como nosso jogo é como podemos combinar informação de várias fontes e juntando tudo, entende melhor as modificações, as mudanças na planeta. Claro que os outros satélites também fazem parte de nossa pesquisa. Em termos de monitoramento de queimadas, a grande limitação dos outros sensores é frequência. Normalmente, eles têm cobertura cada 3, 8, 16 dias. E isso faz diferença no nosso entendimento. E claro que tem uma amostra das condições no momento, mas sem cobertura sobre todo o planeta, todos os dias, é difícil usar como um instrumento de monitoramento. E no nosso caso, usamos os dados com cobertura diária e depois selecionamos as imagens dos outros sensores para observar uma queimada específica, uma região mais, uma área de interesse, por exemplo, menor. Sempre tem que combinar informação dos vários satélites para ter observações sobre a queimada ativa, a cicatriz de queimada, os gases do efeito estufa saindo como fumaça e os efeitos em outros componentes do sistema, por exemplo, as previsões de problemas com a qualidade do ar. Não, muito interessante. E Doug, recentemente eu soube que você está trabalhando aí num super produto
de fogo, né, para a América do Sul e que em breve vai estar aí disponível, ou não sei se já está disponível, mas que vai ajudar bastante, né? Nós que somos pesquisadores de fogo e a comunidade em geral e os políticos que atuam, enfim, precisam usar essa informação para tomar decisão. E aí eu queria te perguntar o que que você tem achado, assim, falar do Pantanal um pouco, assim, eu não sei muito do Pantanal, mas o Pantanal tem estado aí nas notícias, né? Que realmente eu olhei os dados, tipo, desde 98, da série do INPE, assim, batemos todos os recordes de focos de calor no Pantanal esse ano, e ainda não chegamos a setembro, que é o pico de focos, né, no Pantanal. Uhum. Vejo assim que está acontecendo no Chaco, está acontecendo em outros lugares da América do Sul também. E o que que você acha que é? Assim, na Amazônia, tipo, ano passado, a gente viu claramente que teve um ímpeto político por trás do aumento das fontes de ignição, né? Que não foi tão climático, assim, o clima ele influenciou pouco, né, nas condições de alastramento do fogo, não foi mais realmente um processo de contexto político, né? Uhum. Mas a gente começa a ver que no sul da América do Sul, ali para o centro-sul da América do Sul, tem alguma coisa acontecendo do ponto de vista climático, assim, e É, que se mistura, né? Aí eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso. é uma boa pergunta. Da perspectiva de clima, parece que faz parte de padrão que eu disse antes, que existe a tendência, durante o período quando a Mar Atlântica é mais quente, que o sudoeste da região tem maior problema de seca. Neste ano, vimos os indicadores numa região como o Pantanal, como o Rio Paraná, como o Chaco. Parece que o mesmo efeito deslocalizado um pouquinho mais por sul do que nos anos como 2010, 2005, mas talvez com a mesma ligação das condições 10 mil quilômetros distante. Isso é uma hipótese sobre as condições. Por que temos essas condições tão secas neste período, na época que não é comum, não é normal. Fora disso, vimos uma concentração de queimadas na parte do Chaco no ano passado também. Quase 25 até 30 mil quilômetros quadrados queimou na região do Chaco, no norte do Bolívia, no departamento de Santa Cruz, no ano passado. Claro que foram outros motivos na parte da Amazônia no Brasil, os motivos econômicos sobre desmatamento, mas é importante lembrar que vimos um evento enorme em termos de queimadas na região de Bolívia no ano passado, quase na mesma região que estamos conversando neste momento sobre o Pantanal. E são outros fatores que fazem parte das ignições, outros fatores, limitações de combate na região, e não sou experto nessas regiões em termos de as condições atuais, mas parece que tem a ligação climática que é consistente com nossas expectativas do ano, como 2020, e também quando começa uma queimada numa região como o Pantanal, com uma grande quantidade de biomassa, combustível, oferece uma situação difícil em termos de combate, porque tem uma queimada passando rápido, super quente, perigoso e longe de tudo. Uhum. Não, eu também estava conversando com o Marcos Rosa, eu vi a Marcinha aí da SOS Mata Atlântica, né? Entrou, ficou um pouco aqui com a gente, não sei se ela ainda está aí, mas eu estava conversando com o Marcos Rosa esses dias sobre o fogo, né, no Pantanal, e ele falou que tem uma relação também com o padrão, com a mudança hídrica, hidrológica, assim, né, no Pantanal.
Então, o desmatamento das cabeceiras, que às vezes nem acontece lá na região do Pantanal, mas acontece mais para o norte ali, né, para o sul do Mato Grosso, etc. Então, nas bordas do Pantanal, tem influenciado o fluxo de água, para onde a água vai. Então, às vezes, as lagoas não estão mais enchendo, aí fica aquele capim seco, Uhum. né? Onde deveria ter água um ano e no outro ano não está tendo água nos últimos 3 anos, e aí isso gera muitas áreas propícias, né, para realmente pegarem fogo e esse fogo espalhar, e como você falou, é muito difícil o combate, né, do fogo nessas áreas. Então, enfim. E a mudança também, né, de pasto nativo por braquiária, por pastagem gramíneas exóticas, ela também tem um impacto, né, nesse processo aí hidrológico, né, do Pantanal. E Enfim, eu achei bem interessante e vou até procurar saber mais sobre isso. a memória hidrológica é muito longe, ou seja, a encheia mais lento e sai mais lento normalmente, mas os efeitos acumula ao longo do tempo. Um período, por exemplo, no fim da época chuvosa, mais cedo, tem grande efeito sobre o nível de água e o começo das condições que aumenta o risco de queimada numa área como no Pantanal, como os outros rios que dependem no fluxo de água para minimizar o risco de queimada ao longo das margens, as florestas e vegetação na margem do rio. Uhum. Então, Doug, a gente está quase terminando, né, o nosso tempo, passa rápido, a gente podia ficar conversando aqui, tipo, horas e horas, né? Você sabe, eu posso Mas me falar fala um sobre pouco queimada. fala um pouco sobre o seu trabalho junto com o Servir, né? Aproveita aí, faz um comercialzinho. Vou falar rapidamente sobre isso, porque criamos um novo ferramenta que nós achamos eu acho que aumenta a transparência sobre as condições atuais numa região como a Amazônia. Como nós discutimos, tem os focos de calor que representam um métrico, mas meio genérico sobre as condições dia a dia numa região diversa, com várias queimadas espalhadas e várias fontes de ignição. Usando nossos dados satélite, criamos um novo ferramenta que mostra cada dia. Não é uma indicação de focos de calor, é uma indicação dos eventos. Grupamos as focos de calor, identificamos queimadas como os eventos e temos a capacidade, em tempo real, para classificar qual tipo de queimado está acontecendo. Separamos desmatamento, queimadas no subbosque, nas áreas de floresta intacta, pequenas queimadas nas áreas agrícolas ou de pequenos produtores e queimadas no savana, cerrado ou outras áreas abertas. E podemos fazer isso em tempo real. Sabemos para amanhã quantas queimadas estão acontecendo, quais são as áreas novas, onde são as queimadas continuando dos dias anteriores e, em termos de focos de calor, qual é a porcentagem conectado, filiado com desmatamento, queimadas do subbosque, savana, cerrado e pequenos produtores para qualquer região na Amazônia. E nosso dashboard, tem que ter um dashboard, vai ser lançado na semana que vem, segunda-feira. Legal. Nós fizemos um trabalho, assim, tá? Realmente agora ele está em processo de finalização da diagramação sobre exatamente isso, mas claro que usando os dados mais grosseiros
enfim, de focos, né? E então a gente vai lançar uma nota técnica também na segunda e, e vai ser bem legal. Que bom que você que vai, esses dados vão estar sendo disponibilizados, né? Porque tem muita fake news rolando por aí e sobre isso exatamente, né? E vai ser muito legal. Eu vou até te mandar antes para você dar uma olhada. Mas assim, eu acho que cada vez mais a gente precisa dessas ferramentas justamente para combater, né, essas fake news aí sobre fogo, né? Então a gente sabe que fogo em áreas agrícolas realmente é uma das fontes importantes, mas existem outros tipos de fogo, né? E que são bem e bastante relevantes, né? Então São relevantes e legal. da perspectiva do espaço. São diferentes. Uma queimada de desmatamento parece diferente nos dados satélite do que os outros tipos de queimadas. Tem maior intensidade, tem maior demora no mesmo lugar, mais tempo. Não passa entre nas áreas vizinhas, mas fica lá ao ter todo o combustível tá, tá queimada, né? E Sim. por isso que temos os indicadores que facilitam a separação nessas classes importantes em tempo real, que eu acho cria uma situação com mais transparência, com mais entendimento sobre o processo de queimadas e que oferecem a possibilidade de combate o mais rápido possível as queimadas que são uma perda-perda. Ninguém ganha quando o fogo entra na área de floresta intacta, uma perda econômica, perda ecológica e o mais rápido possível, identificando isso, oferece uma possibilidade de combate. Se nós não temos ações rápidas, as queimadas vão ter uma grande chance de sair de controle e queima uma área grande de floresta. Foram os motivos para nosso novo ferramenta, transparência, dados disponíveis, eventos, não focos de calor e esclarecimento de qual tipo de queimado está acontecendo neste momento. Muito bom, Doug. Nossa, realmente isso vai ser fantástico. E aí eu já deixo todo mundo, já vai ficar querendo logo essa ferramenta. Na segunda-feira vamos ter ela disponível. E acho que a gente precisa terminar. Eu queria te agradecer. Realmente foi um papo muito bom, muito gostoso. Espero que ele vai ficar disponível, então a gente espera que as pessoas, né, indiquem e compartilhem. E assim, foi muito bom te ver, muito bom conversar com você e estamos junto nessa. Obrigada, obrigada a todo mundo. Obrigado, Anne. Até mais. Tchau, pessoal. Um abraço, Doug. Abraço. Obrigada. Tchau, tchau.